Eu sou o João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. 9 anos com você, aqui no canal 19 da NET TV Santa Maria, a TV que é nossa, daqui. Muito obrigado pela sua audiência, a sua companhia todas as semanas aqui conosco. Muito obrigado mesmo, de coração. Hoje um programa muito especial, viu? Vocês se preparem aí que vai ser muito bacana o papo que a gente vai ter aqui hoje. Não esquecendo o agradecimento aos nossos apoiadores culturais. Fadisma, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. Na semana que passou, entrevistamos o diretor da Fadisma e que trouxe várias novidades para nós e confirma cada vez mais o sucesso da Fadisma. Parabéns a todos os colaboradores da Fadisma. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. A mesma coisa, um grande abraço a todos os colaboradores lá da Imobiliária Modelo. Valentim, forte abraço, meu amigo, meu irmão. Bem, mais uma vez aqui, como disse, tá? E estamos encerrando o mês de maio. O mês de maio que nós colocamos como o mês da mulher, né? O mês das mães, ou seja, aquela situação toda especial. E nada melhor do que trazermos aqui um grande exemplo de uma mulher aqui, que está aqui em Santa Maria. Se trata do Exército, tem a primeira mulher coronel na 3ª DE. E é exatamente com ela que nós vamos bater um papo agora. Coronel Patrícia. Patrícia, muito bacana a oportunidade que tu estás me dando de eu estar conversando contigo nesse momento. Muito obrigado mesmo, tá? E quero dizer aqui no ar que eu vibrei, tá? Vibrei quando saiu a tua promoção, né? E disseram, olha, a Patrícia saiu coronel. Eu cheguei assim, olha, que bacana, porque a gente sabe, Patrícia, como funciona toda essa questão funcional, como funcionam as promoções, né? Nas Forças Armadas, na Brigada Militar, enfim. Então, Patrícia, eu quero bater um papo contigo aqui agora. E eu quero que tu faça uma retrospectivazinha para nós, né? Por que eu estou falando aqui, pessoal, no diminutivo? Porque eu não vou aqui pedir para a Patrícia fazer uma retrospectiva toda da vida dela. Nós vamos ficar toda tarde aqui, na nossa TV. Patrícia, Coronel, obrigado. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade que o senhor está me dando de estar aqui, porque é uma forma de divulgação do trabalho das mulheres no Exército, que eu comentava esses tempos que as mulheres já vão fazer 30 anos no Exército e muitas pessoas não sabem como faz para ingressar, qual é o papel das mulheres. Então, eu estando aqui com o senhor, isso aí me favorece, além da oportunidade ótima de conversarmos, de divulgar isso também. Maravilha. Então, fazendo uma mini retrospectiva... Isso. Nos conta, eu quero assim, Patrícia, ó, o que te motivou, né, a entrada no Exército? Sim. É claro que tu vai ter que falar um pouquinho antes da tua formação, né? Mas o que te levou a motivar a entrada no Exército, né? E eu tô vendo ali que tu tem sim, selva, né? Eu morei lá no norte, eu vou contar tudo. Então é o seguinte aqui, pessoal, ó, não pense que é pouca coisa, tá? Que é selva. Não, tem aqui o Haiti também, que eu fui. Olha aí, participou do Haiti, missão no exterior, olha, missão real, então, bacana. Olha, eu vou dizer uma coisa pra ti aqui, Patrícia. Eu vou falar muito pouco, tá? E eu quero te ouvir. Bem, mas eu falo demais, coronel. Vamos lá, numa boa. Olha só, primeiro então a questão da medicina veterinária. Com 5 anos de idade, eu falei que queria ser veterinária. Até então, era uma criança, nem sabia como é que funcionava a profissão. Mas nós tivemos um cão que ficou doente e na época meu pai todo dia levava essa veterinária lá em casa para aplicar umas injeções nele. Mas só que ele teve sinomose, que é uma doença que é muito praticamente difícil, irreversível, né? Exatamente. Mas a dedicação daquela mulher
me deixou assim encantada. E desde ali eu falei, aí na família às vezes as pessoas falam, toda criança quer ser veterinária. Realmente muitas crianças querem, mas eu fui uma criança que quis e consegui esse objetivo. Eu morava em Santa Rosa na época, eu ensino... Tu é natural de Santa Rosa, Sou natural Patrícia? de Santa Rosa. Daí eu fiz um ensino médio lá, e lá não tinha cursinho pré-vestibular, nada disso, mas a gente estudava como podia. Aí vim aqui para Santa Maria, isso em 88. Vim para Santa Maria, fiz um intensivo lá no Master. Estudei, eu fiz também, viu, no Master. Fiz um intensivo no Master. E aí prestei o vestibular em 89, início de 89, e já passei na primeira turma, e aí já ingressei na veterinária. E tive cada vez mais certeza de que aquilo era o que eu realmente queria fazer, que a veterinária, eu tinha me achado ali na profissão. Às vezes é muito difícil para um adolescente de 17 anos, um jovem, ter certeza se é aquilo que ele quer fazer. Claro. Eu tive colegas que iniciaram veterinária, desistiram, trocaram por outras profissões, mas não foi o meu caso. Eu realmente gostei da profissão, então procurava me dedicar, estudar. Aí me formei, mas no meio disso, quando eu estava no 6º semestre, nós tínhamos a matéria que era de equidicultura. E aí nós tínhamos um professor que era coronel da brigada, o professor Celso Grassi. Ele era coronel veterinário. Certo, tá. Chega o professor Celso na sala de aula, nós lá, né? Gente, eu tenho que dar uma notícia para vocês. Os veterinários vão voltar a ser de carreira no Exército. Aí eu já fiquei com aquilo. Aí, porque isso era em 91 e 92 teve a primeira turma de veterinário. Tá. Aí ele falou assim, até de uma maneira, e o que vocês não acreditam, até mulheres podem concorrer. Aí aquilo ficou na minha cabeça, só que isso eu estava na metade do curso. Sim. Aí, quando estava no final do curso, eu tenho uma colega que se chama Sônia Boton, que é professora aqui na Federal, e o pai dela era subtenente na 3ª DE. Daí, Soninha, lembra aquilo que o professor falou, tal, será que teu pai pode ver o edital pra gente? Aí o pai dela muito prontamente trouxe o edital. Aquela época não tinha internet, nada, edital todo em papel. Lemos o edital, fizemos a inscrição, levamos no correio, aí vinha um papelzinho. Hoje em dia tudo no celular, o QR Code, aquela época não tinha nada disso. Nada disso. Vinha um papelzinho confirmando a inscrição. Aí, em novembro de 90, isso sim, daí em 94, em novembro fizemos a prova. Aí vários colegas fizeram, mas eram só 4 vagas para todo o Brasil. Aí eu tive a sorte, eu acho, que eu estava estudando também para fazer um mestrado que era em epidemiologia e acabou caindo, e o mestrado era no UFPEL, um monte de coisa na parte... Tu estavas ali só no gabarito. A parte discursiva caiu várias questões de epidemiologia, e eu tenho certeza que foi isso que me salvou na prova, porque a prova discursiva... Porque, Patrícia, com absoluta certeza, eu sempre digo, tá interrompendo o teu... Sim, não, capaz. Olha só, nada acontece por acaso. É verdade. Tu vê assim, lá atrás, durante o curso, chega um professor e larga uma sementinha. Isso aí. E olha só como as coisas acontecem, né? Não, que legal. É verdade. Aí eu fui aprovada. Aí até a Sônia, essa minha amiga, na época a gente tinha dado o telefone da casa dela, que era telefone fixo, não tinha celular. Exato, mais isso. Aí a mãe da Sônia me liga, e aí eu em Santa Rosa, e ela aqui em Santa Maria me liga, Patrícia, ligaram da escola que tu foi aprovada no concurso do Exército. Meu Deus do céu, cara. Eu não queria acreditar, meu coração parece que ia sair pela boca. Aí ela falou, tu tem que entrar em contato, tem que fazer uns exames médicos, tem um teste físico e tal. Aí realmente eu entrei em contato, aí de Santa Maria todos que tinham passado eram militares, só eu que era civil. Tá. Aí para os militares não precisava fazer teste físico. Sim, porque já estavam enquadrados. Exatamente. Aí tiveram que montar toda uma parafernália lá no Malé para aplicação. Veio uma equipe de Salvador para aplicar. Tá, porque a escola é em Salvador, a escola. Em Salvador. Aí veio toda aquela equipe para aplicar. Eu fiz todos os exames, graças a Deus deu tudo certo, a parte médica.
E a parte física, eu confesso que eu não era muito chegada numa corrida, mas aí eu tive que, aí tu entrou no correr treinamento. Atrás do prejuízo, com certeza. Lá em Santa Rosa teve uma professora de educação física do SESC que me ajudou. Naquela época não tinha personal trainer, mas foi tipo isso. Era tudo outras épocas. Eram outras épocas, exatamente. Aí veio aquela equipe, eu já me surpreendi que eu pensei que outras pessoas iam também participar. Aí que eles me explicaram que não, que eles já eram militares, não precisavam fazer o teste físico. Aí fiz o teste, fui aprovada. Aí, outro desafio, ir para Salvador. Eu tinha viajado, o máximo que eu tinha ido era Rio de Janeiro, nunca tinha ido para o Nordeste. De Santa Rosa para Salvador. Isso aí, foi Aí, epopeia, a minha mãe queria ir junto comigo, mas aí nós falamos, não, mas para Salvador, a gente não sabe como é que vai ser a hospedagem e tal. Aí eu e a minha mãe, meu irmão mais velho morava em Brasília nessa época. Ah, tá, sim. Aí eu e a minha mãe fomos de ônibus de Santa Rosa para Brasília. 36 horas de viagem. Já começou ali a minha aventura. Tá, aí, isso aí 1995. 95. Isso já março de 95. Março 95. Aí fomos eu e a dona Zenaides, que era minha mãe, que já é falecida, de ônibus até Brasília. Aí eu não conhecia Brasília nem ela, e o meu irmão estava morando lá. E ficamos uma semana lá, turistando, passeando. Sim. Daí chegou o dia de eu ter que ir para Salvador de avião. Eu nunca tinha andado de avião na minha vida. Aí foi, mas assim, até que eu admito que eu não fiquei com muito medo. Sim. Até que foi bem... E ela junto, tua mãe junto? Não, a mãe ficou em Brasília. Ela ficou em Brasília. Ela ficou em Brasília. Eu fui porque em Salvador era muito organizado. Iam nos buscar, o pessoal da escola nos buscava no aeroporto. E o alojamento da escola era maravilhoso, era coisa de primeiro mundo para aquele tempo. Que bacana. Aí cheguei em Salvador no aeroporto, buscaram tudo como planejado. Aí o meu pai de início estava meio assim, achando que talvez ela não vai se acostumar e tal. Aí eu já tomei uma chamada do nosso comandante de pelotão já de cara, que tinha aqui no PC dele, no escritório dele, para o pessoal entender. Isso. E eu botei a mão em cima da mesa. E ele, tira essa mão daí! Eu já apavorada. Aí eu vi, né? Aí a outra coisa era um monte de mala e tinha que carregar. E para variar, meu alojamento era no último piso. Carrega aquelas malas todas para cima, aí estava tudo organizado, tinha cama, tinha armário. Aí só que eu dei, digamos, a usar que eu tinha que dormir em cima de um beliche. No beliche, a parte de cima fica contigo. Sim, mas era o que estava organizado, tá tranquilo. Aí chegando lá, todo mundo se surpreendeu que a maioria dos que tinham passado eram cariocas. Porque no Rio de Janeiro já existia um cursinho preparatório há muito tempo. Já tinha uma preparação toda da parte intelectual para isso. Sim, voltada para o concurso. E eles se apavoraram quando eu falei, não, eu estudei em apostila de cursinho, eu peguei livro na biblioteca da UFSM. Era para ti. Estudando. Tu viu, Patrícia, como era para ti? E eles se apavoraram. Aí eu falei, não, mas eu realmente, meu pai eu tinha conversado com ele, eu me formei na metade do ano e ele, digamos, me bancou aqui até o final do ano, porque eu ia fazer a prova do mestrado ou a prova do exército. E eu realmente estudei, era das 8 ao meio-dia, das 2 às 6 e depois das 8 às 10 da noite. Foram... Sim. Mas valeu a pena, só que o pessoal lá não acreditava. Claro, imagina, aquela lá que veio lá do sul. Aquela coluna. A coluna do sul, claro. Sim, então assim, aquilo foi... Aí eu tive a grande sorte, que eu digo assim, que é uma pessoa maravilhosa, que hoje comanda o hospital em São Gabriel da Cachoeira. É a Tenente Coronel Ana de Itália. Eu tenho que fazer essa menção a ela, porque eu cheguei lá mais perdida que serve um tiroteio, e ela... já era mulher de militar, o marido dela era temporário, e ela entendia tudo, e ela tinha chegado na escola antes, já conhecia tudo, onde era o refeitório, até me ajudar a fazer o coque, até isso. Sim, por causa do cabelo padrão. Exatamente, no início até isso é difícil pra gente. Aí tem aquelas fardas de passeio, ela me ajudava a passar, ela foi uma pessoa Olha, assim... foi uma madrinha mesmo. Foi uma madrinha para mim. Tanto que agora, quando eu fui promovida, ela ainda não foi, ela vai ser mais pra frente, e ela me ligou bem emocionada, assim, que legal. Ela disse, bem, aquela guria, que eu tinha 23 anos quando eu cheguei lá, era uma das mais novas da escola, e ela já tinha 33, ela é 10 anos mais velha que eu. Aquela época podia até 36 o concurso. Então, assim, ela me ajudava em tudo, me dava umas dicas, às vezes se eu estava sendo meio mocorona em alguma coisa, ela ia te orientando. Exatamente. Aí, o curso lá em Salvador foi assim, o primeiro semestre era todo de atividades militares.
de tiro, as instruções, os regulamentos, como um militar. Para enquadrar dentro das Forças Armadas. Exatamente. Então, todo o primeiro semestre foi isso, marcha, tudo isso a gente fez. Aí culminou com o exercício no terreno, que a gente chama de campo, né? Que foi o último exercício do primeiro semestre, que era essa parte militar. Então, assim, lá eles viram a questão de liderança, questão de coragem, porque era dentro de um quartel 19BC lá em Salvador, e realmente tinha uma área de campo mesmo lá dentro. Aí ali, esses atributos todos foram avaliados. Aí terminou o campo, a gente teve 5 dias de liberação, que era uma semana, daí vim aqui para Santa Rosa, para Santa Maria e depois para Santa Rosa, porque daqui para Santa Rosa ainda já é. Tá, cheguei em Porto Alegre, vim em Santa Maria, Santa Rosa, aí fiquei essa semana, retornei. Quando começa o segundo semestre, aí ele é a aplicação, no meu caso, da veterinária no Exército. Aí nós fizemos vários estágios dentro das áreas de atuação, na parte de equinos, né, clínica de clínica, cirurgia de equinos, de caninos, e a parte de laboratório de inspeção de alimentos, que para mim foi uma surpresa. Entra também, claro, entra a parte de... Essa parte da parte de alimento. Exatamente, que é para o consumo humano, que a gente pensa, claro. Que a gente existe na faculdade de veterinária uma matéria chamada bromatologia, que é justamente essa matéria que analisa os alimentos. E também temos a inspeção de produtos de origem animal, que também entra nisso. Aí eu achei aquilo curioso, mas até então, como eu tinha recém me formado, eu achava que eu ia trabalhar na área de clínica de pequenos. Mas aí depois, com o tempo, eu fui querendo ir para essa área da epidemiologia, aí eu não estava ainda bem segura. Aí o que eu pensei? Dependendo para onde eu for no fim da escola, eu vou me especializar naquela área, porque eu não sabia para onde eu ia. Claro. Né? Aí nós éramos 4 alunos, abriram 4 vagas. Abriu uma no Rio de Janeiro, uma em Salvador, 2 no Rio de Janeiro, uma em Salvador e uma em Curitiba. Só tinha essas vagas? Só essas 4 vagas. Aí, até então, aquela época, eu tinha ficado em segundo lugar na veterinária, então eu seria a segunda a escolher a vaga. Mas o colega que ficou em primeiro, ele estava em dúvida entre Rio e Salvador. E acabou optando por Salvador. Então, eu queria muito voltar para o Rio Grande do Sul, muito. Claro. Porque a gente é a questão da gente querer voltar para casa sempre. Exatamente, só que aí não abriu vaga. Aí eu escolhi Curitiba, que era mais perto, e acho que essa escolha, assim, hoje eu penso que eu acho que foi decisiva, assim, na minha vida. Porque a gente, claro, fica longe da família, mas o quartel, onde eu fui trabalhar lá, ele me recebeu de uma maneira, assim, tão igualitária. O comandante lá já tinha preparado o pessoal para me receber. Além do alojamento, claro, que tinham feito, porque eles tinham funcionárias civis, mas militar eu era a primeira. Mas eles me receberam assim, tão bem, e sem aquela coisa de tratar melhor, mas tratando igual, eu me senti um deles ali. Sim. Então, aí era o 5º Batalhão de Suprimento, aí a vaga era no Laboratório de Inspeção de Alimentos. Aí eu pensei, bom, então, como eu tinha já na cabeça, vou fazer uma especialização nessa área. Aí realmente eu fiz uma especialização nessa área, eu trabalhei 10 anos em laboratório. Foi uma experiência muito interessante, foi uma vivência assim, que eu tive de respeito à nossa área técnica, porque nós temos que fazer laudos dos produtos. Então, por exemplo, eu nunca tive um comandante que questionasse um laudo meu. Um laudo teu. Porque então, daí vem a questão da responsabilidade técnica, né? Exatamente. Então, assim, o senhor imagina, coronel, receber uma carne que não esteja em condições e depois... E acontecia muito de chegar fora da temperatura, chegar com sinais de descongelamento, o frango com muita água. Imagina. Então, e daí isso além da questão de sanitária, é uma questão para o efetivo. É uma questão de custo também o senhor comprar frango e receber água. Claro, correto. Então, assim, isso foi uma coisa que me fez ficar mais autoconfiante na questão da carreira, também os comandantes serem pessoas que não criticavam e nem tentavam fazer com que a gente mudasse de opinião, aceitavam a nossa opinião técnica. Isso aí eu achei, assim, fundamental. Bacana. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei 9 anos lá em Curitiba, olha que eu tenho 9 anos! 9 anos! Aí, apareceu uma vaga aqui em Santa Maria, no depósito de subsistência. Eu tinha... Tá, então assim, ó, isso aí já era 2004. 2004.
Aí, nesse meio tempo, então, eu fiz essa especialização em inspeção de alimentos e eu fiz a nossa ESAO, que é o aperfeiçoamento de oficiais, para poder... Daí eu era capitão nessa época. Isso aí. É que no curso a gente entra como primeiro tenente. Isso, tá. Aí eu consegui a vaga aqui, um colega meu da faculdade de veterinária era tenente temporário aqui em Santa Maria. E ele sabia que eu queria vir, daí ele falou, Patrícia, tá terminando o meu tempo, vê se... É a tua vez de chegar. Daí entra outra história, um comandante à época do depósito tinha servido em Curitiba, na ICEFEX, que era no mesmo prédio que o BSUP. E ele te conhecia? Me conhecia. Patrícia, olha as repetições que eu tô fazendo pra ti. Não, nada é por acaso, tu viu? É verdade, não, eu digo que isso é mesmo, nada é por acaso. Aí, era o Coronel Josué na época, deu um concorde, eu vim em 2005, eu vim aqui para Santa Maria, aí foi ótimo que fiquei perto dos meus pais, eles já estavam com uma idade avançada, mas ainda estavam lúcidos, pudemos aproveitar assim muito, eu curti assim muito a família. Aí, fiquei de 2005 a 2009. Aí, 2010, na época, eu era casada com um militar e ele foi transferido para Boa Vista, lá em Roraima. Aí que entra a história da selva. Aí começa a selva. Olha só, aí primeiro eu entrei em pânico. Porque a gente tem uma tendência, né, a ter medo do desconhecido. Sim, claro, natural. Aí meus pais também. Aí meu pai era militar. Aí meu pai falou, olha minha filha, se apareceu essa oportunidade, tu tem, olha, de conhecer um outro lugar, outra cultura e tal. A minha mãe apavorada, mas meu pai... achando que, dando aquela força. Não sei se ele não estava com medo também, mas ele não transpareceu. Ele queria demonstrar um lado positivo para ti e te dar uma coragem. Exatamente, ele não transpareceu. Aí eu tenho um cachorro até hoje que eu tinha um labrador e eu falei, mas eu queria tanto levar ele. Aí todo mundo, mas é muito caro porque tem que pagar o transporte e não sei o quê. Eu sei que, enfim, meu pai pagou para mim o transporte do cachorro, me deu de presente. Já foi uma coisa que eu fiquei mais tranquila, porque ele é um companheiro meu, assim, imagina, eu tô há 14 anos com ele. Meu Deus. Ele tinha 3 anos naquela época. Aí, então, assim, fui para Boa Vista. Aí, chegando em Boa Vista, esse meu ex-marido foi convocado para ir para o Haiti. Aí eu me vejo chegando lá, e daí quando eu cheguei ele já tinha ido, porque deu o terremoto no Haiti em 2010. Foi no ano do terremoto. 2010 deu o terremoto, e ele, como já tinha ido outra vez, foi reconvocado. E aí, só que a sorte é que ele já tinha alugado casa, tudo. Sim. E eles são muito organizados lá, eles designam um padrinho para o militar que chega, porque é uma cidade que a gente chega não conhece. Para ser o guia. Exatamente. Aí esse guri que foi... Guri não, que hoje é tenente-coronel, o Leandro, que foi designado meu padrinho, me esperou no aeroporto. Aí foi comigo, ele tinha a chave da casa, que daí na época ainda a gente não tinha casa do exército, aí alugamos uma casa. A casa não era funcional? Não era funcional, era uma casa alugada. Aí, mas ele assim, eu digo isso, que tem detalhes que são sensacionais, assim, as pessoas... Quando eu cheguei no aeroporto, eles já foram super... Eu cheguei lá com 2 cachorros, além do labrador, eu tinha mais uma que eu tinha adotado no depósito de subsistência, a Bolinha. Cheguei lá, eles super tranquilos, aí ele foi no carro dele e a mulher dele foi no nosso carro para poder levar os cachorros e levar as malas. Sei que assim, foi ótimo. Aí chegando no quartel, lá era a base logística lá, hoje é um batalhão logístico, o lugar que eu fui servir. Aí chegou lá, o subcomandante tinha sido tenente comigo em Curitiba, no BSUP. Fechou. Fechou. Aí assim, recepção, nota 1000. Eles já tinham contato com mulheres no exército, mas não de carreira, temporárias, que tinham sido veterinárias lá. Então, assim, lá também isso era 2010, nós não tivemos nenhum problema nesse sentido com a adaptação com as mulheres. E lá eu passei essa experiência para poder trabalhar lá. Todos têm que fazer um estágio de adaptação à vida na selva. Essa parte ela é obrigatória, tendo em vista a adaptação. Exatamente, é obrigatório para todo militar que chega lá. Aí eu era capitão, só que do estágio todo eu era a 3ª mais antiga. E tinham 100 pessoas para fazer o estágio e eu tive que comandar um grupamento. Coronel, olha o desafio. Eu servi aqui no depósito, que é uma unidade pequena, uma unidade que não de tinha logística, aquele contato mais próximo de tropa. Da questão de comando. Exatamente. Aí eu, meu Deus, e agora vou ter que comandar um grupamento com, acho que eram 30, que tinha subtenente, tinha o pessoal antigão, subtenente e tal, mas aí
como tudo na vida, tinha um coronel de cavalaria lá chamado Regis, que era o segundo mais antigo, que ele falou, Patrícia, não te preocupa, eu vou te ajudar, porque tinha uma semana pra gente se preparar. Tá. E aí tinha que dar aqueles comandos e tudo, e eu já não me lembrava mais muito, claro. Mas vou dizer que lá eu tomei de novo um banho da parte operacional. Reassumiu toda... Reassumi, era com um Parafal, que é um fuzil diferente do fuzil que a gente usa aqui, tivemos que aprender a usar. O primeiro dia, com a mochila enorme nas costas. Tá, e Patrícia, isso aí não foi... em Manaus, isso aí foi feito... Não, foi em Boa Vista mesmo. Em Boa Vista mesmo, essa adaptação. Boa Vista tem 2 bases de instrução, que lá tem... Boa Vista, na verdade, não é selva, ela é um lavrado, que seria como um cerrado. Mas nas bases tem mata... Tem toda a questão, a adaptação selva. Exatamente, tem todo, digamos, o habitat de selva. Certo. Aí, o primeiro dia eu já queria morrer, porque tinha que ficar com aquela mochila nas costas o dia inteiro. E a mochila tinha mais de 20 quilos, porque era para toda uma semana, era desde a madrugada de segunda até o final da tarde de sexta. E aí ali já era para testar a resistência da gente. O primeiro dia já foi todo dia com a mochila. Daí de noite a gente tinha que montar aquela rede de selva, que é uma... Olha isso, quem inventou essa rede tá de parabéns, que ela é... Sério, coronel, não entra um mosquito... É maravilhosa. Tu fica fechadinha lá dentro. Fechadinho, ó. Aquilo ali é maravilhoso mesmo. O meu medo era pegar alguma doença, mas eu passava repelente, mas aquela rede é perfeita. Daí ali, na partir daquele dia, já podia deixar a mochila lá. Foi só o primeiro dia que foi... Nossa. Aí começaram as instruções, aí eu tinha que deslocar o grupamento para todas as instruções, aí apresentar se o instrutor era mais antigo, ou daí receber a apresentação se o instrutor era mais moderno. Mas assim, o primeiro dia eu acho que foi meio mais tenso, mas depois eu fui pegando jeito e um grupamento, entendeu? Eu expliquei, olha, há tempos eu não comando, não tô na tropa, mas foram super receptivos, não tivemos problema. E quando viram que eu estava cansada, eles falaram, capitão, não desiste, porque senão nós vamos desistir também. Aí, o grupo dando força. Dando força. Aí ficamos toda aquela semana com várias instruções, inclusive uma que eu quase morri, que era a obtenção de alimento de origem animal. Só que, graças a Deus, assim, hoje o IBAMA não deixa mais abater animais silvestres. Então, tipo... tinha um período em que estava previsto dentro da instrução os animais de lá da floresta. Então, matavam jacaré, matavam cotia. Agora não, agora é porco, galinha e coelho, que são animais, digamos, de consumo. Isto. Aí eu, meu Deus, eu tenho certeza que... E tinha eu e outra veterinária. E eu, tenho certeza que o instrutor vai me mandar matar um desses bichos, eu já rezando. Claro. Porque como éramos 2 veterinárias, mas aí o instrutor hoje está aqui no trabalho aqui comigo, na base administrativa, o sargento Cavalinho, hoje é sub-Cavalinho. Ele poupou a gente, ele só me mandou depenar a galinha, eu fiquei mais tranquila. E a outra menina teve que tirar a pele do coelho, que para tirar faz um furinho, assopra com uma caneta Bic, um caninho, solta toda a pele. Mas aí depois que o bicho já estava morto, porque eu admito, sendo veterinária, mas ainda assim aquilo ali para mim ia ser torturante. Aí passamos por essa, tinha outra oficina que era a obtenção de produtos de origem vegetal, que aí tinha todas aquelas frutas, cupuaçu, açaí, várias opções da pessoa que se ela se perdesse no meio do mato para tentar sobreviver, né? E assim, o padrão das instruções maravilhoso. Aí tivemos a marcha através da selva, tivemos a sobrevivência. Tiveram o período de sobrevivência. Na sobrevivência, eu dei graças que teve um subtenente que era do esquadrão de cavalaria, que ele falou, capitão, deixa comigo que eu vou pescar. Eu achei aquilo tão... Show de bola. Tu tá responsável pela pescaria. Pois não é que o homem pescou. E a gente tinha levado sal, tinha que levar no kit. Pensa uma janta, coronel. Eu acho que foi o melhor peixe o melhor peixe que tu comeu na vida. É assim que funciona. Porque com fome, cansada. Mas eu sei que vencemos o estágio. Quando nós chegamos no final do estágio, era todo mundo um fedor, porque daí passamos uns dias sem tomar banho. Eu sei que... Só que a gente já nem sentia mais, mas aí foi muito legal que organizaram lá. A minha irmã mais velha estava lá na ocasião. Chamaram os nossos familiares para nos receber lá. É emocionante, hein? A emoção.
A emoção, a gente chegou marchando com aquelas mochilas, aquela roupa toda, e as famílias lá. Foi assim, sensacional mesmo. Que legal. Foi uma experiência de união, de coesão, e para mim serviu aquilo que eu lhe falei, né, para voltar um pouco essa parte operacional que eu tinha perdido um pouco. Sim. Patrícia, eu quero que tu conte um pouquinho do Haiti agora. Sim. Já estou me avisando do nosso tempo está terminando. Coronel! Não, olha só, aí quando eu estava em Boa Vista, eu recebi um convite para ir para Haiti. Só que daí eu não pude, porque eu tinha me separado e tinha um monte de cachorro e gato, e quem ia cuidar, daí não pude. Mas aí entra outra coincidência. Veio transferida para cá de novo e teve a missão aqui. Tá, então quando tu ficasse lá e volta para Santa Maria. Sim, eu fiquei lá até 2012, tá. E início de 2013 voltei para Santa Maria, certo, para o depósito de subsistência de novo. Certo. E o depósito não é vinculado à brigada. E o Haiti, quem estava selecionando era a brigada, mas o meu comandante mandou o meu nome. Uhum. E aí o general da época tinha achado assim, porque daí eu já era major, que uma major, a vaga era de tenente, o general achou que talvez que eu não desempenhasse toda a disposição de um tenente, mas acabou que não teve nenhum tenente voluntário. Eu fui, depois o general falou, não, que não é a questão de ser tenente ou ser major, é a questão de ter vontade de fazer a coisa. Isso. Aí fiz a preparação para o Haiti aqui 6 meses, metade de 2014 até o início de dezembro de 2014, nós preparamos lá no 29 BIB. Isso, toda a estrutura. A base de preparação sempre foi no 29. Exatamente. Aí eu fui trabalhar na parte ambiental. Eu era gestora ambiental, isso era dentro da célula de logística, que é o G4. Também era uma missão diferente para mim. Claro, mais um aprendizado. Mas os antecessores lá do Haiti tinham já preparado, a gente entrava em contato com eles antes, já tinha toda uma preparação de como trabalhar com a estrutura da ONU. Aí embarcamos em início de dezembro de 2014 e ficamos lá até início de junho de 2015. Deu 6 meses lá, exatinho. E aí lá, assim, a experiência foi... eu digo sempre que a experiência foi me tornar mais grata. Certo. Grata. A valorização de várias coisas, né, Patrícia? Exatamente, coronel. A primeira coisa é pela liberdade, porque a gente chegando lá, a base era toda fechada, parecia um presídio. A gente não se dava por conta disso aqui. Tá, claro. Mas aí chegando lá, toda cercada com muro, concertina, e para entrar e sair tinha que avisar no rádio. Todo mundo tinha que saber para depois saber quem estava fora e quem estava dentro. Aquilo ali foi a primeira coisa. Eu pensei, meu Deus do céu, como a gente tem que amar a liberdade que a gente tem. Porque, claro, a gente lá dentro tinha... É que a gente só aprende a dar um conceito positivo a partir do momento que se encontra a dificuldade pela frente, né, Patrícia? Então... Exatamente. Então, assim, a primeira coisa foi a gratidão pela liberdade. A segunda, pela beleza do nosso país, ter essas árvores, ter essas florestas, porque o Haiti, infelizmente, devastou tudo, coronel. Só tem 3% de cobertura vegetal, o senhor imagina? Em compensação, a República Dominicana, que é do lado, fronteira, é completamente verde. É para a gente ver o que a exploração faz no país. O que é a pobreza, a miséria? A França tirou tudo que aquele país tinha, porque cultivou a terra até não dar mais, cortou todas as árvores. Então, assim... Porque me chamou a atenção, Patrícia, quando tu fala aí, quando tu falasse a questão do terremoto, foi assim, ó. O meu irmão foi para o Haiti como major. Sim. Ele retorna do Haiti no ano seguinte dá o terremoto. Então, assim, ó, Patrícia, eu acompanhei aquele momento dele, sabe, de uma tristeza, assim, ó, chocou todo o efetivo que já tinha retornado. Por quê? Porque eles, e tu sabes melhor, claro, tu tem visto de tu estares lá, todo aquele conhecimento que eles tiveram, aquela construção que eles fizeram lá, depois tu toma conhecimento que demoliu com tudo, destruiu tudo, entendeu? Então foi bem... Então tu fosses depois do terremoto. Pois aí que eu quero lhe falar que assim, a coisa decepcionante para mim é chegar lá, o terremoto foi em 2010, chegar lá em 2015 e ver que nada foi reconstruído, aquela catedral onde morreu o Asilo da Árvore continua do mesmo jeito, o Palácio do Governo do mesmo jeito. Tudo destruído. Tudo destruído. E não foi por falta de outros países ajudarem, é a questão que mata a gente aqui também, às vezes, a corrupção. Tá. Então, assim, foi deprimente. Eu, nessa parte ambiental, nós fizemos um sobrevoo de helicóptero
Coronel, lá não tem esgoto, nada. Tudo Toda a rede de esgoto foi destruída. O senhor vê aquelas linhas assim, ó, pretas entrando naquele mar azul, aquele mar que é do Caribe, tudo poluído. Tá, eu tenho umas fotos assim de uma praia que dava de divisa com uma base nossa, não tinha lugar para ver areia de tanto lixo. Porque eles não têm coleta de lixo. Que coisa horrível. Não tem esgoto, não tem água tratada. A água, outra coisa é agradecer nós aqui a água para eles lá, eles vendem uns saquinhos, é um bem assim preciosíssimo, porque não existe tratamento de água. Patrícia, isso que tu estás falando agora e que a comunidade que nos acompanha, sabe que muitas vezes a própria população, a sociedade onde nós vivemos, ela tinha que passar, né, por algumas situações para dar valor ao que nós temos. Porque quantas coisas a gente acaba fazendo, Patrícia, de forma totalmente, e eu vou falar a palavra correta aqui, ignorante. Nós fazemos aquilo como comum, porque é o seguinte aqui, ó, não tem problema nenhum, nunca vai faltar água aqui para mim, eu nunca vou passar fome, eu nunca vou passar frio. Então, essas são coisas que o próprio Exército, né, e tendo em vista da minha pré-escolha profissional, foi o Exército Brasileiro, né, porque eu fui oficial R2 dentro do Malé, eu sou de artilharia, viu, Patrícia? Eu sou de artilharia, sou de artilharia, eu sou aspirante 82 do Malé, né? Então, o Malé que me ensinou tudo isso e que me deu o caminho para a Brigada Militar, sabe? Sim. Então, assim, ó, eu sou eternamente grato ao Malé, né, ao Exército Brasileiro, por tudo aquilo que eu conquistei na minha vida, sabe? Mas foi ele que me ensinou aqueles primeiros passos, sabe? Que tirou toda aquela situação de, porque de manhã o cafezinho estava na mesa, sabe? Então, são coisas, Patrícia, que tu estás falando e eu estou voltando também no meu tempo, acredito, sabe? Dentro da minha memória aqui. Sim, sim. Então, Patrícia, eu gostaria assim, ó, que tu... nós poderíamos ficar um dia inteiro conversando. Com certeza, eu já falei, eu falo demais. Conversando o dia inteiro. Eu quero, Patrícia, que tu dê aí uma mensagem, tá? Para as mulheres que estão nos assistindo agora, tá? Eu tive uma experiência a partir de 1986, né? Em 86, a Brigada Militar começa a admitir mulheres no seu quadro operacional e administrativo. Isso tudo foi uma grande quebra de paradigmas, porque se dizia o seguinte: mulher não tem condições de ser polícia. Mulher não vai fazer a mesma coisa de que o homem faz. E elas, Patrícia, e aí eu estou dizendo na tua frente aqui agora, elas nos surpreenderam sim, e estão surpreendendo até hoje, entendeu? Então, Patrícia, a gente fica, por isso que quando a gente ficou sabendo da tua promoção, né? A gente falou, pô, que bacana, a Patrícia é coronel e coisa e tal, aquilo que eu tinha que ter falado no início. Eu quero que tu deixe uma mensagem aqui para as mulheres, né? Dizendo que não existe esta diferença, ou esta dificuldade, ou esta barreira, porque estás aqui, a Patrícia, porque o coronel fulano esteve no Haiti. Aí a Patrícia, eu também estive. Porque o coronel não sei o que tem uma experiência selva. Eu também tive. E nós estamos falando com a Patrícia. Então, Patrícia, eu quero que tu deixe uma mensagem aqui. Certo. Então, eu gostaria de dizer a todas as mulheres que a oportunidade está aí aberta. O Exército aceita, tem desde cabo temporário, que pode ser mulher, inclusive saiu uma reportagem de 2 cabos nossas lá da brigada, que são da banda. Então, desde cabo, por enquanto, ainda não temos o serviço militar obrigatório, mas a partir de cabo, aceita mulher, tem sargento temporário, sargento de carreira, oficial temporário, oficial de carreira. Então, assim, as oportunidades estão abertas para todos. Temos visto, inclusive, não puxando a brasa para minha sardinha, mas é verdade que as notas das mulheres estão passando, inclusive, as notas dos homens nas escolas. Temos mulheres hoje na Academia Militar das Agulhas Negras, as primeiras vão se formar agora no final desse ano e vão vir para a tropa no ano que vem, no ano de 2022. Então, eu gostaria de dizer que os desafios são grandes, mas não são só para as mulheres, que a gente pode sim fazer as mesmas tarefas. Eu sempre comento que a única diferença que tem é a questão da parte física,
que os índices para as mulheres são um pouco menores que para os homens, mas realmente isso é um estudo do Instituto de Capacitação Física do Exército. As mulheres fazem os testes dentro daqueles padrões, mas nada do que é dado de missão para os homens não é deixado de lado com as mulheres, e que hoje ainda nós temos a oportunidade. O meu quadro, que é o quadro complementar de oficiais, ele só chega a coronel, então eu cheguei ao posto máximo, mas as médicas e as engenheiras militares, elas podem chegar ao posto de general. Nós estamos esperando para daqui a 2 anos a primeira general médica. Estamos lá, que vai ser o tempo para a promoção. Então, assim, eu gostaria de incentivar, dizer que tudo é possível, que eu saí lá de Santa Rosa, como diziam meus colegas, colona, não fiz cursinho e consegui, por dedicação. Isso é uma coisa que eu digo, passar num concurso tem que estudar. Se alguém falar que está passando sem estudar, não pode ser verdade, porque tem que pegar a bibliografia, tem que estudar e se dedicar. E, no mais, eu desejo que mais e mais mulheres venham se juntar a nós no nosso Exército Brasileiro. Patrícia, eu não posso dizer mais nada agora. A Patrícia encerrou o meu programa. Ai, olha, Patrícia, tu não sabe como eu tô orgulhoso e como eu tô feliz. Mas eu tô sentindo, tá? Coronel, eu sinto a energia das pessoas. Tô feliz também. Feliz, eu sabe? Tô muito feliz de porque estar assim, aqui. Tu acabou num curto espaço de tempo. A gente, como eu disse, a gente pensa assim que 30, 40 minutos é uma eternidade, mas a gente tendo esta troca de energia, como tu falaste, passa o tempo muito rápido. Mas tu conseguiu trazer aqui o completo objetivo do nosso programa hoje, tá? Que é dar o teu exemplo. Sim. O exemplo vivo, isso aqui não é ficção. Não. Tá aqui a Patrícia, né? Fardada de camuflado, com todo o orgulho da profissão. Exatamente. Então tu transmitiu aquilo que eu gostaria muito de transmitir. Então, Patrícia, parabéns mesmo, obrigada, parabéns, coronel. Sabe? Desejo para ti, assim, ó, que tu honre, como já está honrando aí essa terceira estrela amarela, e que tu cumpra, assim, ó, tudo que tem ainda para ser cumprido até a tua reserva merecida. Com certeza, tá bem, a dedicação vai ser a mesma. E eu vou, pessoal, aqui, ó, para me despedir da Patrícia, eu vou fazer um gesto aqui, que é um gesto nosso, tá? Que é um gesto nosso de militar para militar. Eu quero prestar uma continência aqui, mesmo sentado, para a Patrícia. Patrícia, a minha continência para ti, com muito orgulho, coronel, tá bem? Muito obrigada, maravilha. Muito obrigada mesmo. Pessoal, muito feliz hoje dentro do meu programa. Ele se enquadra perfeitamente dentro da sua prática e do seu objetivo: cidadania e segurança pública. Aí vocês viram aqui, ó, a aula de cidadania que a Patrícia deu para nós hoje, tá? A Coronel Patrícia, da 6ª Brigada da Infantaria Blindada, tá? Então eu quero aqui fazer também um agradecimento muito especial ao comandante da 6ª Brigada, General Quirô. Muito obrigado por teres liberado a Patrícia para dar aqui essa entrevista para nós. Eu tenho certeza, ela significa hoje o orgulho do Exército Brasileiro, tá? Eu tenho absoluta certeza disso. Então é uma honra para o Exército Brasileiro. Obrigado à 3ª Divisão de Exército, todo o Exército nosso aqui dentro da 3ª Divisão, todo o Exército, tá bem? Muito obrigado mesmo. E muito obrigado por vocês estarem conosco todas as semanas aqui no canal 19 da NET, TV Santa Maria. Tenham todos uma boa semana, com muita saúde, com muitas bênçãos, né? Que Deus proteja a todos nós. E até a semana que vem, se Ele permitir. Forte abraço.